ti, ó Deus da vida, com grande júbilo desce louvar, é a boa nova ao mundo anunciar, é a tua igreja, Senhor. Boa noite, está no ar mais um programa Igreja em Missão, aqui na tela da Telecab Canal 10 e no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais uma quinta-feira à noite aqui com vocês e com minha amiga Lígia, né Lígia? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite ao pessoal que está em casa. Muito bom, após uma semana bastante aí descansando? Trabalhando. Trabalhando, né, meu povo? Descansar. Estamos de volta, né? Mais um programa para conta. E hoje, André, a gente tá com o Antônio Loureiro. Ele já é veterano aqui no programa, né? O pessoal de casa já conhece o Antônio. Antônio, ele tem uma ficha bem bacana. Ele é coordenador lá da Capela São Tarcísio, estudante de teologia, diácono permanente, né? Está isso, estudando para ser diácono permanente. Está estudando para ser diácono permanente, né? Boa noite, Antônio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo a mais uma Igreja em Missão, né, André? Muito boa noite. É uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez para, na medida do possível, a gente debater, compreender, aprofundar os temas que são tão relevantes para a nossa fé. Isso mesmo, sempre ajudando a gente a tirar dúvida do pessoal que está em casa, que a gente, aqui o programa também é muita cultura, né? Não pegando o gancho do programa de Renato, né, Telecultura, o Igreja em Missão também é cultura. Antônio, novembro é um mês dedicado às almas do purgatório, né? Eu não sabia. Não sei se Lígia sabia. Não, menino. Fiquei surpresa com o tema desse programa de hoje. Pois é. Então a gente trouxe Antônio aqui para a gente debater um pouco sobre o que seria, não é, essa devoção que a igreja traz no mês de novembro às almas do purgatório. Então por que novembro é dedicada às almas do purgatório, Antônio? Bom, considerando que novembro também é o mês em que nós celebramos todos os fiéis defuntos, né? Lembrando que dia 1º é o dia de todos os santos, é o dia em que a igreja comemora a santidade expressa na vida de todos os santos. E aí no dia seguinte a igreja se volta para os fiéis que, embora salvos, ainda não estão no céu, né? Porque estão no purgatório, que é um assunto que nós também iremos tratar aqui. Então, comemorar o mês de novembro com esse olhar é se lembrar dos santos e se lembrar também das almas que estão no purgatório e que estão salvas, mas que ainda estão se purificando. Então o mês de novembro inteiro é para relembrar essa situação, essa condição e rezar por essas almas e também se espelhar na vida dos santos que já estão na glória, que já dão testemunho, que já estão consolidados na fé, no amor. Então, novembro foi escolhido para celebrar as almas do purgatório devido ao dia de finados e de todos os santos, aí trouxe essa devoção? É uma devoção que não é tão divulgada, né? Não é assim tão solenizada, mas que faz parte da nossa tradição rezar pelos falecidos, pelas almas dos falecidos. E também celebrar o mês, né, em relação aos santos, que é sempre assim. Uma vez que nós celebramos o dia de todos os santos, é preciso se lembrar daqueles que ainda não estão no céu, mas que estão salvos. E é por isso que a igreja se volta para o dia de finados, né? O dia dos fiéis defuntos. Perfeito. Interessante, né? Antônio, como é que a igreja pode vivenciar essa devoção em particular? Bom, nosso dever de orar, né, pelos mortos é um dever que vem desde a Sagrada Escritura, né? Os judeus já faziam isso. Nós temos no livro dos Macabeus um testemunho claríssimo dessa devoção, dessa responsabilidade também de fé. Se a gente lê no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 39, nós vamos ver que após uma batalha, os soldados que eram fiéis a Deus, eles tinham morrido na batalha, mas aí foram ver qual era a causa daquilo, né? E aí descobriram que eles tinham praticado idolatria, o que é, sem dúvida nenhuma, um pecado bastante grave na fé.
E aí Judas, que era o chefe do exército, né, Macabeu, né, Judas Macabeu, ele então pede que todos os demais membros lá ali da comunidade façam orações para que aqueles irmãos que haviam morrido em pecado, embora fossem fiéis também, que eles fossem libertos dos seus pecados. E aí o texto diz que foi um belo e santo procedimento de Judas Macabeu ter, inclusive, oferecido sacrifícios em favor desses mortos, para que eles fossem libertos, mesmo após a morte, fossem libertos desses pecados que foi descoberto só após a morte, né? Então, a partir desse procedimento, a igreja entendeu que existe sim o purgatório, que é essa condição em que a alma permanece, embora salva, ela não pode adentrar o céu, já que o céu é para os puros, para os completamente santos. Mas também não seria justo que essas almas fossem para o inferno, uma vez que elas praticaram virtudes, e Deus não se esquece das obras que foram feitas, né? O bem que se faz. Então, em razão disso e de outros motivos que nós vamos ver ainda, a igreja acredita, a igreja ensina que existe sim o purgatório para essas almas que, embora santas, embora salvas, não podem ainda adentrar o céu, uma vez que levam ainda consequências do pecado, que não foram ainda purificadas. E a nossa oração, tanto a Santa Missa quanto as outras orações e os sacrifícios, são justamente para que esse tempo de permanência no purgatório seja diminuído, seja minorado. Muito bem, Antônio. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, viu, Lígia? De trazer alguém que de fato conhece as Sagradas Escrituras, porque a gente sabe que a Bíblia é um conjunto de livros que não são muito fáceis, né, de serem interpretados. Então, de fato, quem estuda teologia tem um pouquinho mais de sabedoria do que a gente. Então, o que seria, Antônio, o purgatório? A gente às vezes fica se perguntando, a gente acredita sim na salvação, acredita no céu, e a gente fica se perguntando, mas como é o céu? E o purgatório da mesma forma, como seria o purgatório? O que é o purgatório? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero voltar um pouco para falar sobre o livro dos Macabeus, né? O livro dos Macabeus é um livro que foi canonizado de forma assim. Primeiro se canonizou os livros sobre os quais não havia polêmica, que são os livros em que havia mais consenso. Em segundo momento, foram canonizados esses outros livros que ainda não estavam bem esclarecidos. Entre eles, os Macabeus. Então, foi um livro chamado de Deuterocanônico. Foi canonizado num segundo momento. E, em razão dessa questão, os protestantes não aceitam o livro dos Macabeus. Em razão também porque não aceitam o purgatório, já que a doutrina do purgatório se acha claramente explícita nesse livro dos Macabeus. Para nós, cristãos católicos, não existe essa questão de esse livro vale mais, esse livro vale menos. Para nós, ambos valem, porque foram canonizados pela autoridade da igreja. Então, nós baseamos nossa fé no purgatório no livro dos Macabeus. Mas também não é só no livro dos Macabeus, né? No Novo Testamento, nós temos algumas passagens que indicam também a questão do purgatório. Por exemplo, no livro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, diz lá, Paulo, que a obra de cada um será colocada à prova. Ou seja, a minha obra, a sua obra, será colocada à prova. Alguns construíram a sua vida sobre o ouro, sobre a prata, sobre pedras preciosas. Então, essa vida, uma vez que ela for colocada à prova, ela se sobressai com facilidade, porque são matérias firmes, né? O ouro, a prata, o diamante. Mas lá diz também que alguns irão construir sua vida sobre a pedra, aliás, sobre a madeira, sobre a palha, sobre o feno, que é uma coisa frágil, né? E aí, quando vier o fogo vai devorar esse material. E esse fogo, nós entendemos que é o fogo do purgatório, é o fogo do juízo. E essa alma que construiu a vida sobre palha, sobre madeira, diz lá o texto que ela será salva, mas passando pelo fogo. Daí a doutrina do purgatório, mais do que clara no Novo Testamento. Além de estar lá no Antigo Testamento, está também no Novo. Além de outras passagens que nós sabemos.
A sua pergunta foi: o que é o purgatório? Isso. Então, o purgatório é o estado em que a alma se encontra após a morte, né, do corpo. A alma se encontra salva, porém não pode adentrar o céu, uma vez que ainda tem a pagar, a purgar. Daí o nome purgatório, né? Que é para purgar, purificar. A gente toma purgante, né, para purgar. Então, o purgatório é para purgar a alma. Não é uma doutrina assim tão fácil de explicar, porque as pessoas não costumam se dedicar muito a estudá-la, mas ela faz parte da tradição da igreja e nós cristãos católicos devemos sim considerá-la e compreendê-la melhor, sempre que pudermos. E esse é o momento certo para falar disso, né? Dizem que no purgatório só existe uma porta, que é a porta para o céu. Porque quem está no purgatório está salvo. Não corre risco nenhum de ir para o inferno, já que a salvação já foi Isso é uma observação conquistada. importante, né? Sim. Então, uma vez eu conversando com o Padre Ítalo, ele me falou assim, que as coisas do céu a gente pode explicar assim como estado. A gente fica querendo imaginar um lugar, mas Isso. você até mencionou agora, é um estado, né? O purgatório seria um estado para onde as almas iriam para se purificar. Então, é uma excelente observação essa que você falou, porque já estão salvas, mas precisam de uma purificação. E a gente olha para a nossa vida e a gente pensa, eu não sou santo, 100% assim, eu não mereço ir logo para o céu. Talvez eu também tenha feito alguma coisa boa, acredito. Então, é possível que Deus leve em conta. Então, Ele não vai me mandar para o inferno sabendo que... Porque Deus é perfeito, então Ele vai saber que alguma coisa boa foi feita. É claro que Ele vai medir também aquilo que eu não fiz de bom. E por isso é justo que haja essa punição, essa purificação para que adentre ao céu. Perfeito. Entendi. A gente acaba ficando com um pouquinho mais de dúvida, né? Mas vamos fazer aquele intervalo rapidinho, André? E aí, quando voltar, a gente tira mais a dúvida. E para vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro, tirar as dúvidas aí que eu não sabia e a gente está tendo aí um programa com muita cultura. Então, segue a gente nas redes sociais, o nosso Insta e Face PSJB Sul e o nosso canal no YouTube Paróquia de São João Batista Sul. Então, não sai, fica aí sentadinho só um tempinho, tomar um café, uma aguinha e voltar, que aí ainda tem muita coisa para a gente ver no programa. A igreja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. É a Tua igreja, Senhor. A Telecab Canal 10 tem os melhores programas para você ficar ligado com a gente. As suas tardes têm mais entretenimento, música com o Telecultura e Renato Vanderlei às 15 horas. A informação também chega às 17 horas com Telenotícias. E aos sábados você fica ligado no Vixe Velho. Entrevista e um bom bate-papo com Thales Lucena e Jack Banana. É só ligar a TV e ficar ligadinho. Telecab Canal 10, feita pra você. Agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. É a Tua igreja, Senhor. Estamos de volta, falei que era rapidinho. E aí a gente está falando sobre esse mês de novembro aí, um mês dedicado às almas que estão no purgatório, com o Antônio aqui tirando a dúvida da gente, né? Deixando a gente ainda mais curioso, né, André? Pois é, já estava perguntando aqui a ele nos bastidores o livro que ele mencionou, né? Porque saindo daqui eu vou dar uma lida. Não é isso, Estudar menino, eu um fiquei pouquinho mais. curiosa. Eu também fiquei curiosa, viu? Antônio, vamos continuar aqui, porque eu acho que até o pessoal em casa está bem curioso. Eu tô querendo assim, meio, tentando entender por que a gente deve rezar por essas pessoas que estão no purgatório.
Bom, nós devemos rezar porque nós acreditamos na oração, nós acreditamos na misericórdia, nós acreditamos no poder da prece. E também nós devemos oferecer sacrifício, principalmente a Eucaristia, que é o sacrifício por excelência. E é através da Eucaristia que o Senhor nos salva, o sacramento mais importante da igreja. Então, rezar pelas almas é um dever também de piedade, é uma demonstração de caridade, é um ato de fé também. Por isso devemos rezar. Todos nós gostaríamos de fazer bem às pessoas, principalmente aqueles que já partiram. E uma das maneiras de fazer bem a essas pessoas, às almas dessas pessoas, é pedir a Deus por elas, em nome de Cristo. Colocar no altar os seus nomes, implorar a misericórdia de Deus para que Deus as liberte, né, definitivamente. Os livros piedosos estão cheios de exemplos de pessoas que rezaram pelas almas do purgatório e que receberam as graças e que tiveram confirmações. Então isso é uma tradição bastante forte na igreja e que nós não podemos jamais esquecê-la, né? Vemos que antes da Santa Missa, já nos primeiros momentos da Santa Missa, são lidas as intenções da missa, né? E sempre se tem ali uma quantidade bastante expressiva de nomes, de pessoas que partiram, que adormeceram, e que nós devemos rezar por elas. E a igreja reza por elas, independente da gente colocar o nome ou não naquela lista. A gente não está ali comprando, não é, a salvação de ninguém. Vou dar um dinheiro aqui e vai rezar, e aí a alma vai ser salva porque eu paguei. Não, não é isso. Nós colocamos os nomes, nós contribuímos, são chamados de espórtulas, e nós fazemos esse ato de fé, de piedade, e pedimos a Deus que tenha compaixão, que liberte e que conduza para o céu. Nós dizemos, levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. E por isso nós rezamos. E rezar sempre faz bem para nós, né? Sempre nos coloca próximo de Deus, né? Sempre nos aproxima mais do mistério da Santíssima Trindade. É interessante essa colocação de Antônio na missa, que a gente vê na oração eucarística quando o padre fala, né? As almas do purgatório. Então, assim, é interessante, né? Eles não são esquecidos. E a gente, enquanto cristãos, a gente está ali também rezando por eles, né? Sim, lá na oração eucarística tem essa parte que é chamada de memento dos defuntos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na vossa presença, né? Então, a oração da igreja, uma oração oficial, dirigida ao Pai, em nome de Jesus Cristo, no Espírito Santo, é a oração mais preciosa que o ser humano pode oferecer, né? Então, é na Santa Missa que a prece, digamos, mais importante é realizada. E por isso, ainda que alguém não tenha por quem, né? Às vezes alguém faleceu, não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo, ninguém conhecia, aí ninguém vai rezar por aquela alma. Não, a igreja reza todo dia pelas almas, né? Não precisa citar o nome especificamente. Basta que a igreja tenha essa intenção, e de fato tem, e acontece sim a oração. Claro que quando a gente coloca o nome do nosso querido, do nosso ente querido, a gente se lembra disso com mais, né, digamos, visibilidade, né? Até as famílias acabam percebendo isso. E alguém vai dizer, olha, lembrei de fulano, né, e tal. Mas se a gente não fizer isso de maneira, né, rotineira, comum, nem por isso aquela alma deixa de ser assistida, porque a Santa Missa sempre prevê este momento de oração pelos mortos, pelos falecidos. Pois é, então enquanto igreja a gente é chamado a rezar pelos nossos irmãos falecidos, e existem algumas formas, né, Antônio, de que a gente possa rezar. Você já citou aí essa parte da oração eucarística, né, que a igreja lembra dos fiéis que já se foram, também as intenções da missa. Quais outras formas também a gente pode rezar pelos fiéis, nossos irmãos que já partiram desse mundo? Bom, já tenho visto várias formas, várias maneiras, né? Tem gente que faz novena,
né? Novena pela alma de fulano. Alguns fazem jejum, outros fazem pequenos sacrifícios. Como diz o texto bíblico de Macabeus, faz até uma coleta. Ele fez uma coleta entre os irmãos para que aquele dinheiro fosse levado até o santuário para lá oferecer o sacrifício. Então, existem várias maneiras de demonstrar amor pelos nossos entes queridos, realizando orações, sacrifícios, louvores a Deus. Inclusive, Nossa Senhora participa muito dessa devoção, né, porque Nossa Senhora assiste, né, a todo esse processo de libertação das almas, né? É preciso, sim, colocar-se também com Maria nessas orações. Você falando agora dessa questão de louvores, e a gente falou no primeiro bloco sobre cultura, me lembrei que no Dia de Finados no México, eles celebram o Dia de Finados de maneira diferente, é com festa. Não é? A gente aqui tem o costume de ir aos cemitérios, de ir à missa, de rezar. E lá no México eles têm essa cultura de festejar o Dia dos Mortos, né? Bem interessante isso também lá. Acredito que tem a ver pelo fato de que no dia da nossa morte é o dia em que nós acessamos ao céu. Então, pela fé, nós cremos que os cristãos que viveram e morreram em Cristo, eles são levados para o céu em alma, né? Ainda não em corpo, né? Mas em alma. E aí é um dia de comemorar, né? A celebração dos santos é sempre no dia da sua morte, né? Com exceção de São João Batista, que também é no nascimento, a natividade. Mas a maioria dos nossos santos são celebrados no dia da sua morte, porque é o dia que eles entram na pátria definitiva, é o dia de ir para o céu, né? Por isso os mexicanos ressaltam isso, né? Que é a fé na salvação, né? A fé na salvação, a crença na ressurreição. Muito Culturas legal. De outros países também. Cultura na veia. Antônio, queria agradecer a sua presença aqui no programa mais uma vez e trazer um tema tão importante para a gente, né? Para quem nos acompanha toda quinta-feira aqui na Telecab, Canal 10. É muito rico sempre a gente trazer pessoas assim como você que de fato entendem esses temas que são tão importantes para a gente. Então, só agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e dizer que o Igreja em Missão ainda continua aberto para outros momentos a gente trazê-lo aqui para falar para a gente. Tem muito assunto aí que a gente ainda consegue abordar de Antônio, né? A gente consegue extrair dele. Bom, eu louvo a Deus por poder contribuir de alguma maneira, não é? Agradeço o convite de vocês de estar aqui. E também deixo bem claro que essas questões teológicas, né, doutrinárias, elas sempre devem ser buscadas na fonte. Então, eu sou um leigo, estou estudando teologia, evidentemente, tenho boas disposições para aprender esses assuntos, mas quero deixar a você que está nos vendo que vá procurar também a fonte, né? O Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura. Vá cada vez mais se consolidar, porque o que a gente fala aqui deve servir como incentivo a essa procura, né? E se eu tiver dito tudo de acordo, se eu não tiver trocado nada, então que Deus seja louvado. Se eu tiver me enganado, que você mesmo tire suas conclusões, né? Então, perfeito. Eu tenho essa esperança de ter falado conforme a doutrina, né? Assim que eu aprendi. Perfeito. É isso mesmo. Antônio, muito obrigada. Fica aqui o nosso grande abraço e o convite para as próximas, né? Porque a gente sabe que tem muito assunto aí para a gente abordar ainda, né, André? Pois é. E agora a gente vai para aquele quadro, né? De sempre, edificando nossa fé na palavra. Palavra de vida com o Padre Carlos Ítalo. Olá, irmãos e irmãs, mais um Palavra de Vida, iniciando aqui no nosso programa Igreja em Missão. Vamos ouvir, meditar juntos, o Evangelho de São Lucas, proposto para o próximo domingo, 33º domingo do tempo comum. Ouçamos atentamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estávamos acompanhando desde o início do ano litúrgico o Evangelho de Lucas. E do capítulo 9 ao 19 fizemos um trajeto com Jesus até Jerusalém. Pois bem, o contexto do Evangelho de hoje já é a presença de Jesus na cidade santa, na cidade onde ele haverá de planificar a sua missão com a cruz e a ressurreição. E Jesus estava no templo quando algumas pessoas começaram a admirar os enfeites e as pedras preciosas que ornavam o santuário. O Senhor profetiza aquilo que haverá de acontecer, a destruição do templo. E os discípulos pedem um sinal para saberem quando é que o templo haverá de ser destruído, quando é que as coisas haverão de ser destruídas. E aqui nós entendemos o Evangelho a partir de uma perspectiva escatológica, quando Jesus trata das coisas finais, usando inclusive uma linguagem apocalíptica. Jesus vai dizer tudo aquilo que acontecerá a partir das guerras, a partir da fome, a partir das destruições que o mundo já enfrentava no tempo dele e continua a enfrentar ainda nos nossos tempos. Mas ele fala sobretudo da perseguição, que aqueles que haverão de testemunhar a ele e a sua mensagem de vida haverão de passar. E Jesus diz: olhe, não planejem a própria defesa, eu vos darei palavras tão acertadas que os vossos inimigos não poderão resistir ou rebater. Sereis entregues inclusive pelos próprios familiares, mas se vocês permanecerem firmes na fé, firmes em mim, firmes nas minhas promessas, vocês não perderão nenhum fio do cabelo. Nós encontramos essa coragem audaciosa nos mártires dos primeiros séculos, mas também nos santos que ao longo da história da Igreja testemunharam a presença de Deus, a ressurreição do seu Filho Jesus Cristo com a própria vida, seja pelo martírio ou até mesmo pelo testemunho de vida. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus conclui o Evangelho de hoje dizendo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Jesus trata aqui não da vida terrena, mas da vida plena que ele
prepara para nós, que Ele, na verdade, nos garante por meio da sua missão e do seu plano de amor, do seu projeto e da sua ação salvífica no meio do mundo. Permanecendo firmes, que vocês irão ganhar a vida, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, acreditando que Ele não nos abandona, mas que nos encoraja constantemente, para que nunca nos dispersemos, para que nunca percamos a nossa fé, mas ao contrário, renovemos sempre mais a certeza de que o Senhor nos impulsiona. Nós somos dele, por ele fomos escolhidos, e sem ele nada podemos fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos de volta, André. Finalzinho do programa. Algum É isso aviso? aí. Só lembrar o pessoal que ainda não nos segue nas redes sociais, @PSJBaçu, tanto Instagram como Facebook, e o nosso canal no YouTube, Paróquia de São João Batista, a sua RN. Não esquecendo também, @Telecab10, nossa parceira Telecab aqui, levando o programa Igreja em Missão toda quinta-feira às 19 horas. E quinta-feira tem mais, né, Lígia? Isso mesmo. Então, até quinta, né? Vamos Até embora? quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tua igreja bem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida.